Olá, aqui estamos conforme o combinado para o 6º episódio da série Patchwork para Todos. Com o episódio de hoje, completaremos todos os blocos da manta. Hoje faremos o 6º bloco, que é essa coisa linda que está aqui, chamada coroa de espinhos. E apesar de ser o último bloco, não será o último episódio da série, claro, porque depois dos blocos prontos, nós vamos precisar uni-los e colocar a moldura. E para isso, nós teremos um episódio à parte. Então, fique comigo, ative o sininho para você ser avisado do próximo vídeo, que aí sim será o último. Se você está chegando agora, eu estou falando da série Patchwork para Todos. Nessa série, nós estamos montando essa manta que está aqui atrás de mim, com 6 blocos bem tradicionais do patchwork. E não são só sobre os blocos que nós estamos falando. Falamos bastante sobre materiais necessários e indispensáveis para você que quer começar na arte do patchwork agora. Falamos também de combinações de tecidos, falamos sobre margem acrílica, que é a margem essencial para o patchwork. E os 5 episódios anteriores, se você não assistiu, ainda estão aqui disponíveis no nosso canal só para você. Então, assista os 5 anteriores e assista o de hoje, que será o 6º bloco. Você está no canal da Papel com Pano, eu sou Roberta Luz e sejam muito bem-vindos. No nosso site, você vai encontrar disponível os pré-cortes da manta que nós estamos fazendo, com composês diferentes, montados por mim, para que você possa escolher aquele que mais te agrada. E por falar em pré-corte, eu acho que eu preciso esclarecer um pouco mais sobre os pré-cortes, porque tem bastante gente perguntando sobre os pré-cortes, principalmente de como comprar os pré-cortes. Então, eu vou explicar mais um pouquinho. Os pré-cortes da Papel com Pano são kits de tecidos já montados, como este que está aqui. Aqui dentro, nessa embalagem, vem todos os pedacinhos de tecido que você precisa para construir, para costurar determinada peça, como é o caso deste centro de mesa aqui. Este centro de mesa, você constrói, você costura ele em tempo recorde com este pré-corte, porque aqui já está tudo cortadinho, as margens de costura já estão incluídas, o forro também está incluído. Então, você vai receber no conforto da sua casa um pré-corte, como este aqui, escolhido por você, vai abrir o seu pré-corte, retirar todos os pedacinhos de tecido que já vem tudo separado e vai costurar aquela peça que você escolheu. Este aqui é exatamente igual esse que eu acabei de mostrar, que já está pronto aqui. A única diferença dele é que o forro é até mais bonito do que o meu. O meu forro é um azul e o forro do pré-corte é um vermelho bem lindo. E além de todos os cortes, você ainda vai encontrar um folheto explicativo como este daqui, que vai te auxiliar na hora da montagem. Se bem que este folheto explicativo aqui, gente, ele é apenas um facilitador. Por que ele é apenas um facilitador? Porque você tem disponível no YouTube um vídeo gratuito e específico daquele pré-corte que você escolheu e comprou. Então, você vai adquirir um pré-corte, esperar chegar na sua casa e vai costurar, apenas costurar, assistindo um vídeo gratuito, totalmente explicativo e acompanhar com este folheto aqui. Fácil demais, não é mesmo? E aí você vai me perguntar, aonde comprar e como comprar?
você vai entrar no site da Papel com Pano, www.papelcompano.com.br. Vai procurar lá o ícone escrito pré-corte, vai clicar nele e aí vão aparecer todos os pré-cortes que nós temos disponíveis para você adquirir. Vai escolher o seu e aí depois vai seguir todos os passos comuns de um site de venda. Explicado? Se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para mim que eu vou ter prazer em esclarecer tudo para vocês. Tá certo? Agora sim, depois de explicar novamente o que são os pré-cortes, vamos partir para o nosso objetivo de hoje, que é o 6º bloco da série, que é o Coroa de Espinhos. Aliás, antes da gente continuar com o episódio de hoje, eu vou passar para vocês alguns depoimentos de quem usa o pré-corte. Olá, eu sou a Cássia Bedin, cliente da Papel com Pano, e hoje eu vim falar para vocês sobre os pré-cortes da Papel com Pano. Eu sou uma pessoa que sempre faço trabalhos e quero os trabalhos rápidos e prontos, imediatamente. E no patchwork isso não funciona, né? Mas depois que eu descobri o pré-corte da Papel com Pano, os meus problemas foram solucionados. Eles vêm prontinho para você costurar, são de excelente qualidade e ficam lindos. Você pode fazer caminhos de mesa, jogos americanos, capas de almofadas ou o que você bem entender, você usa a sua criatividade. Eu indico para você porque para mim foi maravilhoso. Eu dou de presente, uso na minha casa, ainda faço um dinheiro extra. Fica a dica para você. Pré-corte da Papel com Pano. Oi, gente, eu sou a Tatiana, cliente da Papel com Pano. Eu vim falar para vocês um pouco sobre os pré-cortes da Papel com Pano. Eles são excelentes, são práticos, têm um corte perfeito. Isso é muito importante no patchwork e as combinações são maravilhosas. Eu já fiz inclusive colchas que eu juntei vários pré-cortes e fiz uma colcha linda. Eu fiz também já centro de mesa, jogos americanos e essa bolsa maravilhosa que também é um pré-corte. Então eu vim aqui dizer para vocês que vocês vão se apaixonar. Recomendo muito. Então agora é a sua vez. Corra no nosso site www.papelcompano.com.br e escolha o seu pré-corte. São vários modelos, você não vai resistir, eu tenho certeza. E depois me conta aqui. Dito isso tudo, agora sim nós podemos ir para o bloco Coroa de Espinhos. Ele é um bloco especialmente lindo. De todos os outros 5 que nós já fizemos, ele é o que tem mais recortes. E ele tem uma coisa diferente que a gente ainda não fez na série, que são os quadrados formados por 2 retângulos. A gente já fez vários triângulos perfeitos, que são os quadrados formados por 2 triângulos. Mas ainda não fizemos o que faremos hoje, que são os quadrados formados por 2 retângulos. Como sempre faço, trouxe aqui o projeto, porque fica muito mais fácil o entendimento. Então, aqui estão os quadrados formados por 2 retângulos, que é esse aqui, esse e esse. Temos um quadrado central que ele é inteiro. E temos deixa eu mudar a cor da caneta, nas 4 extremidades, quadrados formados por quadradinhos menores que, por sua vez, são formados por 2 triângulos. Então, vejam bem o que nós temos aqui. Nós temos um quadrado inteiro central, temos 4 quadrados formados por 2 retângulos e ainda temos 4 quadrados que, por sua vez, são formados por 4 quadradinhos menores, que, por sua vez, são formados por 2 triângulos. Olha que delícia!
Então, como a gente sempre faz, vamos por partes e para isso nós vamos partir do princípio número 1, que a gente já sabe que é o tamanho final dos blocos. E qual que é o tamanho final dos blocos? A gente já estipulou lá nos outros episódios, que é 30 por 30 centímetros mais margem. Então, isso tudo aqui tem que ter 30 por 30. Para que tenha 30 por 30, a gente precisa dividir em partes. Bom, uma outra informação que nós já temos, ele é um 9 pet. Por quê? Porque ele é dividido em 9 partes iguais. Vamos trocar esse projeto aqui, que já está bem rabiscadinho. E vamos dividir em 9 partes iguais. Vamos lá. Uma divisão e outra na vertical e a mesma coisa na horizontal. Então, agora nós podemos contar as 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, ele é 30 por 30. Se ele é 30 por 30, quero dizer que cada quadrado desse aqui terá a medida final, depois de tudo costuradinho, 10 centímetros. Então, isso aqui mede 10 centímetros. Este daqui também tem que medir 10 centímetros. Este 10, este 10, 10, 10, 10, 10, todos 10 centímetros. Por quê? 10, 20, 30, 10, 20, 30. Bom, agora é que vem o caso, como fazer chegar a 10 centímetros um quadrado com tantas costuras assim. O do centro, ótimo, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele mede 10 centímetros, mais a nossa velha amiga margem de costura, tá? Então, como a minha margem de costura é 1 centímetro, todo mundo já sabe, porque eu já falei isso várias vezes, esse quadrado central, ele vai medir 11 centímetros na hora do corte. Eu já trouxe ele cortadinho aqui. Ele é um quadrado branco, porque eu escolhi o branco, então está aqui. Um quadrado medindo 11 centímetros. Pronto, esse já está resolvido. Agora, nós vamos para os quadrados das extremidades. Vamos deixar esse aqui, que é o quadrado formado por 2 retângulos, por último, tá? Uma vantagem que a gente tem aqui, todos esses quadrados, eles são iguais. Então, nós vamos nos apegar, focar em um, porque o resto é tudo igualzinho. Eu trouxe aqui, para facilitar para nós, uma peça, um quadrado, na verdade, já pronto, igualzinho são esses aqui das extremidades, porque eu acho que a gente olhando isso aqui pronto fica mais fácil da gente entender, de vocês entenderem o que eu tô falando. Bom, então é isso daqui que nós vamos construir agora. A gente já sabe que essa peça final aqui, ela precisa ter 10 centímetros mais a margem de costura, que é exatamente o tamanho deste quadrado inteiro aqui. Se ela precisa ter 10 centímetros o total e ela é dividida em 4 partes, então 10 dividido por 2, 5. Então vai ficar 5 centímetros mais 5, 10. 5 centímetros mais 5, 10. Tá ok? Então a gente já sabe o tamanho deste quadradinho aqui, que vai se unir a este aqui, que vai ficar com 10 centímetros. E que vão se unir com esses dois aqui, que também ficarão com 10 centímetros. Qual que é o nosso próximo passo agora?
eles são formados por triângulos. Então, este quadradinho pequenininho aqui, que eu também tenho um prontinho aqui para vocês, só o quadradinho, ele é formado por 2 triângulos. E ele, por sua vez, mede 5 centímetros, que agora está com 6 por causa da margem de costura. Então, eu preciso descobrir como é que eu vou fazer isso daqui. Bom, a gente já sabe que se a gente tiver um quadrado formado por 2 triângulos, a gente precisa de um quadrado inteiro de uma das cores e o outro quadrado inteiro da outra cor. Eu estou falando disso daqui, que a gente já cansou também. Quando eu falo cansou, não é cansou de cansar, não é, porque a gente já repetiu isso várias vezes nos outros episódios, que é exatamente isso daqui. Para eu conseguir fazer um quadrado formado por 2 triângulos, eu preciso de um quadrado branco, que é o nosso caso, e de um quadrado azul. A hora que eu unir esses dois aqui e costurar da forma que a gente já viu e vai ver de novo, ele vai dar origem a 2 quadrados formados por 2 triângulos. Então, repetindo para memorização, a gente precisa de um branco e um azul para chegar em 2 quadrados formados por 2 triângulos. Então, visto isso, agora a gente já consegue saber quantos quadradinhos deste daqui nós vamos precisar fazer para montar a nossa coroa de espinhos. Vamos primeiro contar os quadradinhos formados por branco e azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho 4 quadradinhos iguaizinhos, desculpa, 4 não, gente, são 12, 3, 6, 9, 12. Se eu tenho 12 quadradinhos iguaizinhos a esse daqui, eu quero dizer que eu preciso de 6 do branco e 6 do azul. Que aí depois que eu costurar, eu vou ter os 12 que eu preciso. Da mesma forma, o rosa com branco, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, eu vou precisar de 2 quadradinhos do rosa e 2 quadradinhos do branco. E aí agora nós vamos partir para a medida. Qual a medida do quadrado inteiro? Eu vou precisar de... O quadrado inteiro vai medir 5 centímetros, que é ele finalizado, mais 1 centímetro, que eu sempre tenho que acrescentar por causa do corte da diagonal. Já vimos isso várias vezes. Quem quiser rever, está nos outros episódios. E, além disso daqui, se fosse só isso, ele mediria 6 centímetros. Mas, além disso daqui, o que eu tenho que acrescentar? Nossa amiguinha margem de costura, que no meu caso é 1,5 centímetro para cada lado. Então, mais 1 centímetro. Cada quadradinho desse medirá 7 centímetros. Então, agora a nossa próxima etapa é contar quantos quadrados de cada cor. Para isso, nós temos a legenda do projeto. Vamos precisar de azul, 6 quadrados de 7 centímetros, já com a margem. Branco, 8 quadrados de 6 centímetros mais a margem. E rosa, 2 quadrados de 6 centímetros mais a margem. E aí, agora, a gente vai formar os pares. Nós vamos precisar de, se eu tenho 12, volta com o projeto, 3, 6, 9, 12, do azul com o branco, eu preciso de 6 pares dessas duas cores aqui, tá? Eu não estou com todos os pares aqui, porque eu já trouxe uma boa parte pronta
Como eu disse, esse bloco tem bastante recorte e para não ficar repetitivo e muito longo, eu já trouxe algumas peças prontas. Então, mas vocês já sabem, eu tenho aqui só um par, mas nós vamos precisar de 6 pares do azul com branco. E vamos precisar de 2 pares do rosa com branco. Próxima etapa. Em um tecido de cada par, nós vamos fazer o que a gente sempre faz, que é riscar a diagonal. Eu sempre escolho o tecido mais claro, só por questão de enxergar melhor na hora da costura. Então, vou fazer aqui a diagonal, o lápis sempre com a ponta fininha, porque isso dá muita diferença. Fiz a diagonal. Agora nós vamos fazer a margem dos 2 lados. Encostei a minha margem de costura bem em cima da diagonal riscada. De um lado, a mesma coisa do outro ladinho. Ficando dessa forma. Este aqui é a mesma coisa. Isso nós vamos fazer com todos os pares. 6 pares desse e 2 pares desse. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o direito do tecido com o direito da outra cor. Vamos alfinetar e vamos costurar. Procurar um alfinete pequenininho, porque essa peça, ela é pequenininha. Então, gente, aonde que nós vamos costurar? Nós vamos costurar dos 2 lados da diagonal. Aqui, exatamente em cima do risco, e aqui, exatamente em cima do risco, e aqui, a mesma coisa. Então, agora, o pé de máquina que a gente vai usar não tem muito significado, justamente porque a gente tem o risco para nos orientar. Isso aqui que a gente está costurando, nós vamos fazer com todos os pares a mesma coisa. E agora que nós acabamos de costurar, a nossa próxima etapa será cortar exatamente no risco feito na diagonal. Então, vamos lá. Para isso, vamos usar essa reguinha prática de 5 por 30, que está disponível para vocês no nosso site, e o cortador, também disponível para vocês. Então, vamos lá. Cortamos um e agora vamos cortar o outro e fazer a mesma coisa com todos os pares. Bom, como essa peça é uma peça pequenininha, eu não vou usar o ferro agora não. Eu vou simplesmente abrir e vou usar o meu vincador. Na verdade, isso aqui é uma dobradeira, que é o que a gente chamava antigamente, quando eu comecei a fazer patchwork, de ferro frio. Pronto. Então, os quadradinhos já estão prontos. Eles precisam estar todos com 6 centímetros. Por quê? 5 centímetros mais a margem de costura. E aí nós vamos montar 4 peças iguaizinhas a esta que está aqui na minha mão, tá? São 4 peças iguais, que são justamente as 4 extremidades. Então, eu já tenho uma pronta, já tenho outra pronta. E agora nós vamos imitar essas duas e formar as duas que estão faltando, prontinhos. Então agora, voltando para a máquina. De volta para a máquina, vamos montar os nossos quadrados a partir dos quadradinhos formados por 2 triângulos. Estão aqui, nós vamos costurar os pares primeiro. Então eu vou pegar esse com o outro igualzinho. Por que que eu sei? Porque estamos seguindo sempre o nosso projeto, tá? Então, eu falei com vocês que nós temos
4 quadrados idênticos. Eles só vão depois diversificar na hora de posicionar para montar. Então vamos focar apenas nesse primeiro aqui. Porque se a gente mudar o olhar desse para esse, a gente vai achar que eles são diferentes, mas eles não são. Então nós vamos montar 4 quadrados iguaizinhos a esse primeiro aqui, para a gente não se confundir. Então vamos lá. Um branco com azul formando par com outro branco com azul e mais um branco com azul formando par do branco com rosa. Direito com direito e vamos costurar. Agora sim nós precisamos tomar cuidado com a margem de costura. Nossa margem de costura tem meio centímetro, que é ao todo 1 centímetro, meio para um lado e meio para o outro. Arrematar. Próximo par, mesma coisa, direito com direito. Como eu já disse para vocês, eu já trouxe 2 prontos, então nós vamos montar só 2 aqui, tá? Então agora a gente vai repetir o mesmo processo para montar mais um quadrado. Direito com direito, com os pares já prontinhos. Agora nós vamos unir de 2 em 2 e vamos montar 2 quadrados. Unir esse com esse e unir esse com esse. 2 informações importantes aqui. Uma, eu virei um par a costura para um lado e o outro par a costura para o outro lado, desencontrando. A outra informação qual que é? Nós vamos colocar direito com direito para costurar e o que a gente precisa prestar atenção aqui no encontro dessas costuras aqui. O encontro dessa com essa aqui. Então são essas 2 informações nesse momento que a gente precisa ficar atento. Manteremos aqui a costura com meio centímetro de margem. O outro a mesma coisa, direito com direito. Prestar atenção se as costuras estão coincidindo e costurar. Com isso nós terminamos então os quadradinhos das extremidades. De volta, seguindo o nosso projeto, nós já temos então pronto o quadrado inteiro central. Já temos os 4 quadrados das extremidades e agora nós vamos montar aquele que está faltando, que eu falei que a gente ainda não fez dele na nossa manta, que são os quadrados formados por retângulos. Nós precisamos de 4 quadrados formados por 2 retângulos. Então eu já trouxe aqui 2 prontos para adiantar para nós e agora nós vamos fazer aqui mais 2 iguaizinhos. Bom, para início de conversa, um quadrado formado por 2 retângulos, ele segue a mesma regra dos quadrados formados por 2 triângulos. Quanto a quantidade de quadrados, por exemplo, a gente precisa de um do rosa e um do branco para na hora que os 2 se unirem, eles formarem 2. Vou mostrar aqui para vocês da mesma forma que a gente fez com os quadrados formados por 2 triângulos. Eu preciso de um quadrado inteiro do branco e de um quadrado inteiro do rosa, que quando eles se somarem, se unirem, eles vão dar origem a 2. Então é a mesma regra. A outra regra do triângulo, do quadrado formado por 2 triângulos, é o acréscimo de 1 centímetro. E isso também se repete neste caso. Então, eu tenho um quadrado inteiro de 10 centímetros.
e vou unir a outro inteiro de 10 centímetros, na hora que a gente cortar para fazê-lo com 2 retângulos, eles vão diminuir. Então, a gente precisa, além do acréscimo da margem, a gente precisa acrescentar também 1 centímetro. Bom, no nosso caso, a gente já sabe que o tamanho final precisa ser 10 centímetros. Então, para que ele fique com 10 centímetros, nós vamos precisar de um quadrado branco de 10 centímetros mais um que é o acréscimo. Então, ele vai ficar com 11 centímetros mais a margem. E o mesmo se repete para o rosa. Mesma coisa, tá? Então, eu vou precisar de um do branco com um do rosa para formar 2, com 2 retângulos. Como aqui eu tenho 4 quadrados, deixa eu mostrar o outro menos rabiscado. Como aqui eu tenho 4 quadrados, então eu vou precisar de 2 pares. Então, vou precisar de 2 pares, como esse aqui, um rosa e um branco. Aqui eu só tenho um par, porque, como eu disse, o outro par eu já usei para dar origem a esses 2 aqui. Então, eu disse a vocês que a mesma regra do triângulo perfeito se repete aqui, tanto na quantidade de quadrados inteiros, quanto no acréscimo do 1 centímetro. Se repete. E o que é diferente? A diferença é, no triângulo retângulo, no quadrado formado por 2 triângulos, a gente risca a diagonal, igual a gente acabou de fazer aqui agora. E no quadrado formado por 2 retângulos, a gente risca ao meio. Então, o que a gente faz? Escolhe um dos 2, dobra ao meio, força bastante essa dobra, ou com o vincador, ou com a dobradeira, ou com o próprio ferro. Nessa dobra, nós vamos pegar a nossa margem de costura e vamos riscar ao meio. Gente, aqui é muito importante, a ponta do lápis está extremamente fina, porque nos triângulos, nos quadrados formados por 2 triângulos, ele sai exatinho. Aqui, ele sai exato, mas 1 milímetro fora do risco, está arriscado você ter um quadrado um pouquinho menor. Então, tome bastante cuidado com esse risco. A ponta do lápis sempre muito fina. Então, risquei a diagonal, vou posicionar a margem bem em cima, de forma que eu não esteja vendo o meu risco. E vou riscar deste lado. O lápis tombado me ajuda bastante, porque se eu colocar o lápis reto, eu vou estar crescendo com o meu risco. Já expliquei isso em episódios anteriores. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, só para repetir, a diferença é apenas essa. Ao invés de eu riscar a diagonal, eu risco meio, margem do lado, margem do outro. E agora, o processo é o mesmo. Direito com direito. Para não correr o risco do tecido sair do lugar, vamos colocar um alfinete em cada lado. E vou para a máquina costurar. Mas aonde que a gente vai costurar? A gente vai costurar nos 2 riscos feitos dos 2 lados desse risco central aqui. Chegamos na máquina e vamos agora construir o nosso quadradinho formado por 2 retângulos. Como eu já disse, vou repetir, nós vamos costurar exatamente nesse risco e nesse risco daqui. Fizemos um risco no centro e vamos costurar dos 2 lados dele. Aqui a gente vai, como vai seguir o risco, não tem muita importância o pé de máquina que você está usando.
Agora eu vou costurar o outro lado, a mesma coisa. Acabamos de costurar, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar exatamente no risco central. Posiciona a régua bem em cima do risco e corta. Dessa forma, a gente tem quase o resultado que a gente precisa. Por quê? Olha só, aqui eu tenho uma peça e aqui eu tenho outra peça. Então, um de cada formou os dois. Só que eles não saem quadrados prontinhos, olha aqui. Eles saem retângulos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, eu vou passar. De que forma que eu vou passar? Nesse momento, eu vou jogar a costura pro rosa, que é o tecido mais escuro. Este momento eu estou usando o ferro. Por que eu estou usando o ferro? Porque eu preciso dessa costura bem aberta aqui, ó. Esse encontro aqui, ele precisa estar muito bem passado. Porque se der qualquer dobrinha aqui, ele vai diminuir o tamanho. E como eu disse, lembra que eu falei que a ponta do lápis era essencial para não diminuir? Então, ele fica de um tamanho que a gente não pode perder 1 milímetro. Mesma coisa com o outro. Pronto. O resultado que nós temos é esse daqui. Daqui até aqui, nós ficamos com a medida que a gente precisa, que são os 11 centímetros, que é 10 centímetros mais a margem de costura. Foca aqui, vê se está dando para ver. 10 centímetros mais a margem de costura, exatamente 11 centímetros cravadinhos. Agora, aqui, ele já está com 12. Por que ele já está com 12? Porque ele sofreu uma costura só em um sentido do quadrado, no outro não. Mas a gente só precisa refilar. O que é refilar? É fazer com que a peça que a gente está trabalhando fique exatamente do tamanho que a gente precisa. Então, um lado eu já tenho 11, no outro eu vou refilar, deixando com 11 centímetros. Deixa eu ajeitar aqui. Posiciona a régua. Eu enquadrei no 11 aqui e no 11 aqui. E aí eu vou simplesmente tirar o excesso. Agora sim, ele virou um quadrado formado por 2 retângulos. Mesma coisa, eu vou fazer com o outro. Vou enquadrar 11 por 11. 11 aqui e 11 aqui. E vou refilar a minha sobra. Com isso, o que nós acabamos de fazer e concluir? Todas as peças do nosso bloco de hoje. Então, nós temos aqui, seguindo o projeto, novamente, um quadrado central branco. Está aqui, inteirinho. Temos 4 quadrados, nas extremidades, que são iguaizinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, idênticos. Na hora de posicionar é que eles vão mudar o sentido. Ó, porque aonde tem o rosa vai ficar apontando sempre para o centro. Dessa forma aqui. Assim. E o que está faltando? Os nossos quadrados formados por retângulos. 1, 2, 3 e 4. Agora, falta a gente costurar. De que forma que nós vamos costurar? Da forma de sempre. Vamos unir os 3 quadrados na horizontal. Depois, esses 3 no mesmo sentido. Depois, esses 3 aqui. Bora para a máquina. Para formar as fileiras, nós vamos repetir o processo de sempre. Os 3 quadrados, direito com direito, costurar aqui. Depois, a mesma coisa, direito com direito e costurar aqui. O que a gente precisa tomar cuidado?
essa costura que está aqui precisa coincidir com essa costura que está aqui. Só. Então, vamos lá. Direito com direito. Vamos certificar de que as costuras estão bem juntinhas. Quem quiser pode colocar um alfinetinho, porque aí não tem dúvida. Aqui nós estamos usando meio centímetro de margem, porque 1 centímetro é meio para cá e meio para lá. Prontinho. Próximo quadrado, direito com direito. Certificar do encontro das costuras. A primeira fileira já está pronta. Vamos trazer a segunda e vamos costurar da mesma forma. Só que aqui nesse caso a gente não tem o problema de encontro de costura, porque as costuras estão em pé. Então, simplesmente direito com direito. Mais uma pronta. Vamos para a terceira e última. Aqui volta a preocupação com o encontro, o cuidado com o encontro das costuras. Direito com direito, costura com costura. Terminamos de costurar os quadrados, formando as fileiras no sentido horizontal. E antes da gente costurar as 3 fileiras, a gente precisa passar. Então, de que forma? A primeira, nós vamos jogar para dentro do quadrado central. Então, vamos passar a costura para cá e para cá. A segunda, nós vamos fazer ao contrário. Abrir a costura saindo do quadrado central e indo para as laterais. E a terceira, nós vamos fazer igual à primeira. Voltar para o centro. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que elas têm que desencontrar. Ó, isso daqui. Se nessa primeira foi para dentro, a segunda tem que ir para fora e a próxima voltar para dentro. Só isso. Se essa aqui tiver para cá, quer dizer que essa vai ter que vir para cá e essa para fora. Por que isso? Porque na hora que a gente vai unir este daqui com este daqui, eu preciso que esteja uma para cá e a outra ao contrário. Porque na hora de quiltar, como eu já disse várias vezes, isso vai facilitar bastante para a gente. Então, agora, para a gente finalizar o nosso bloco, nós vamos unir as fileiras, primeira e segunda costuradas. Agora nós vamos para a terceira e última, direito com direito. E aqui está prontinho o nosso bloco coroa de espinhos. O 6º e último bloco da série Patchwork para Todos. O que vocês acharam? Eu achei lindo. Então, vamos colocá-lo no lugar dele. O nosso último bloco, completando a manta. Claro que ainda teremos um episódio, como eu já disse, porque agora nós vamos precisar unir os blocos e vamos precisar colocar a moldura em volta dos blocos. Mas os 6 blocos já estão aqui prontinhos. E trouxe para vocês também aquela terceira combinação que eu sempre gosto de trazer. Bloco número 1. 2, 4, 5 e o bloco de hoje, que também ficou lindo. Então, vou colocar ele aqui bem juntinho, porque eles gostam de ficar bem juntinhos. E assim estamos terminando o nosso vídeo. Eu chego até a arrepiar de tanta alegria. E aí eu fico pensando como eu sou privilegiada de estar aí com você dentro da sua casa, onde só pessoas queridas frequentam. Então, por isso, por mais que eu agradeça, nunca será o suficiente. Mas mesmo assim,
obrigada, obrigada e obrigada. Agora sim, chegou a hora de me despedir de vocês. Mas como eu disse, ainda terá o último vídeo da série Patchwork para Todos. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para você ser notificado de quando este último vídeo irá ao ar. Então, um beijo para todos, o meu muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, muita luz, muita paz e até em breve.